Antes de você respirar fundo, eu preciso que você entenda uma coisa. O homem que segura aquela câmera, o homem que corre pelos corredores amarelos gritando por socorro, ele nunca atravessou o chão da realidade. Ele nunca caiu em outra dimensão. Nesse exato segundo, enquanto você assiste aquela imagem tremida, o corpo dele está deitado, imóvel, definhando numa cama de hospital que cheira a antisséptico e afim, o peito subindo e descendo por causa de uma máquina. E tudo o que você está prestes a ver não é uma fuga sobrenatural, é a última transmissão de um cérebro que está morrendo por dentro. Bem-vindo ao Dominadamentes. Feche a porta, porque nós vamos entrar num lugar de onde ninguém nunca saiu de verdade. The Backrooms te vendeu uma mentira gostosa, uma mentira confortável. A ideia de que existe um erro na física do mundo, uma falha, um bug na simulação, e que basta você tropeçar no lugar errado, na hora errada, para atravessar a parede e cair num labirinto infinito de salas vazias. Eles chamam isso de no-clip, aquele glitch onde o personagem atravessa a geometria sólida e cai no vazio por trás do cenário. E é aqui que eu preciso quebrar a sua ilusão logo nos primeiros segundos, porque a verdade é infinitamente mais aterrorizante do que qualquer dimensão paralela. O no-clip não existe no concreto, ele existe dentro da sua cabeça. O que você chama de atravessar a parede da realidade, a neurologia chama de fratura dissociativa severa. É o momento exato, clínico, documentado, em que a consciência se descola do corpo durante um trauma catastrófico, uma pancada violenta na cabeça, um vaso sanguíneo que estoura no cérebro, um coágulo que corta o oxigênio, o sangue para de chegar em certas regiões, e a mente, apavorada, faz a única coisa que sabe fazer diante do fim. Ela foge, ela desliga, ela se solta do corpo como uma âncora arrancada do navio, e aquela sensação de estar caindo através do chão, de estar despencando por camadas e camadas de espaço amarelo, não é você viajando para outro mundo. É o seu senso de identidade se desintegrando enquanto o seu corpo desaba no chão de verdade. Pensa nisso. Aquele primeiro frame do filme, o momento do no-clip, é o momento em que o protagonista está desmaiando na vida real. É o instante em que ele bate a cabeça, ou em que a artéria dele rompe e o corpo cai. Só que a câmera da mente dele continua ligada. E é essa câmera que você está assistindo agora. Deixa eu te explicar como esse mecanismo funciona por dentro, porque a neurologia da dissociação é uma das coisas mais assustadoras que a ciência já mapeou. Quando o corpo humano sofre um trauma que ele entende como fatal, quando a dor é grande demais, quando o terror é insuportável demais, o cérebro tem um botão de emergência, um interruptor de último recurso. Ele desconecta a consciência da experiência física. É um mecanismo de defesa antiquíssimo, mais velho que a linguagem, mais velho que a razão. É a mesma coisa que faz a presa parar de sentir dor nas mandíbulas do predador. O cérebro inunda o sistema com substâncias que desligam a percepção do corpo, e a mente flutua para longe. Vítimas de acidentes graves relatam isso o tempo todo. Elas dizem que viram o próprio corpo de fora, que sentiram que estavam caindo, flutuando, se descolando, que o mundo ficou distante e real, como se elas estivessem assistindo a própria vida através de um vidro embaçado. Isso tem nome, chama-se despersonalização. Chama-se desrealização, e é exatamente a sensação que dá início a toda a jornada nas backrooms. Aquele primeiro instante em que o chão some sob os pés e o protagonista despenca, é a consciência dele se descolando de um corpo que acabou de sofrer um dano fatal. O no-clip é a despersonalização filmada. É a alma sendo arrancada do corpo em câmera lenta, e o cérebro, sem entender o que está acontecendo, traduz esse arrancamento como uma queda física através do chão, porque a mente precisa de uma história. A mente não aceita o caos puro, então ela pega o horror abstrato da própria morte e o transforma numa narrativa que ela consegue processar. Eu caí, eu atravessei, eu estou em outro lugar. É mais suportável acreditar nisso do que aceitar a verdade, que é, eu estou morrendo, e essa é a minha mente se desfazendo. Repara na linguagem que o próprio material usa. Eles dizem que quem cai nas backrooms está no clipping através da realidade. Mas quem já esteve perto da morte, quem sobreviveu a uma parada cardíaca, quem passou por um trauma cerebral e voltou para contar, descreve exatamente a mesma coisa, a sensação de se soltar. A sensação de que as paredes do mundo ficaram finas como papel molhado e você simplesmente escorregou por elas. Não existe portal. Existe apenas o instante em que o cérebro perde a capacidade de sustentar a ilusão coerente que nós chamamos de vida cotidiana. E quando essa ilusão cai, o que sobra por baixo? O que existe atrás do papel de parede da nossa percepção? É exatamente o que o protagonista encontra. O vazio, o amarelo, o zumbido.
As backrooms não são o lugar para onde você vai quando morre. As backrooms são o lugar onde a sua mente se esconde enquanto ela morre. É a sala de espera da consciência. E o mais cruel de tudo é que nessa sala de espera, o relógio nunca anda. E eu preciso que você entenda o peso dessa frase, porque o tempo é o mais silencioso e o mais devastador dos torturadores nas backrooms. Lá fora, no mundo real, pode-se passar apenas 1 minuto. Um único minuto entre o momento em que o corpo desaba e o momento em que a morte cerebral é decretada. Mas lá dentro, o tempo se estica de um jeito monstruoso. O cérebro, sem os marcadores externos que nós usamos para medir a passagem das horas, sem o nascer e o pôr do sol, sem o relógio, sem a fome, sem o cansaço do corpo, perde completamente a âncora temporal. E 1 segundo pode virar 1 hora. 1 hora pode virar 1 ano. Um único minuto de morte cerebral pode ser vivido por dentro, como décadas errando por corredores amarelos. É a mesma distorção que faz um sonho de poucos segundos parecer uma vida inteira quando você acorda. Só que aqui não há despertar. Pensa no horror puro disso. O protagonista pode estar preso naquele labirinto por um tempo subjetivo que a nossa mente humana nem consegue conceber, enquanto a família dele, à beira da cama, espera apenas alguns minutos angustiantes. Ele está vivendo uma eternidade de solidão. Ele envelhece dentro da própria cabeça. Ele enlouquece devagar, no seu próprio ritmo particular de séculos. E quando os médicos finalmente desligam os aparelhos, para ele se passaram talvez 20 minutos de esforço. Para ele, se passou o tempo de 1000 vidas de tormento. Essa é a assimetria mais cruel da morte. O que é um instante para quem fica pode ser uma prisão perpétua para quem parte. Agora eu quero que você preste atenção na arquitetura desse lugar, porque cada detalhe é uma assinatura clínica. O nível 0, o amarelo infinito, o carpete velho, encardido, úmido, com aquele cheiro de mofo entranhado, as luzes fluorescentes que zumbem sem parar, aquele zumbido de 60 Hz que rói o seu nervo, que fura o seu tímpano por dentro, as paredes idênticas, as salas que se repetem. Você anda e nada muda. É o mesmo corredor, é a mesma parede amarela manchada, é a mesma luz piscando no teto. E as pessoas olham para isso e pensam que é design de terror, é estética de nostalgia, é aquele desconforto de lugar familiar mais errado. Mas eu vejo outra coisa. Eu vejo a descrição perfeita, exata, cirúrgica do que acontece com o cérebro humano em privação sensorial extrema. Deixa eu te explicar o que a ciência já provou. Quando você tira do cérebro os estímulos externos, quando não há luz variada, não há som novo, não há toque, não há cheiro, não há tempo, o cérebro não desliga. O cérebro entra em pânico. Ele foi construído por milhões de anos de evolução para processar informação constantemente. É o que ele faz. É a única coisa que ele sabe fazer. Então, quando você o coloca num vazio absoluto, quando você o tranca no escuro e no silêncio, ou pior, quando o corpo entra em coma e nenhum sinal real chega até ele, o cérebro faz uma coisa desesperada. Ele começa a fabricar realidade. Ele começa a alucinar. Ele pega os pedaços de memória que ainda tem, os fragmentos de lugares que ele já viu, e ele constrói um cenário. Um cenário mínimo, repetitivo, barato. Porque um cérebro morrendo não tem energia para construir catedrais. Ele constrói o mínimo necessário para não encarar o nada absoluto. E o que é o mínimo? Uma sala, uma parede, uma luz. E porque ele não tem energia para criar variedade, ele copia, ele repete. Ele faz a mesma sala infinitas vezes. É por isso que as backrooms são infinitas e idênticas. Não porque o espaço é vasto, mas porque a imaginação do moribundo é pobre. É o mesmo pedaço de sonho, colado em loop até o fim. E isso não é teoria solta. Isso é experimento documentado, comprovado, repetido em laboratório dezenas de vezes. Existe um fenômeno chamado efeito Ganzfeld. Os pesquisadores pegam uma pessoa saudável, sã, com a mente perfeitamente inteira, e removem dela toda a informação sensorial. Cobrem os olhos com metade de bola de ping-pong, banham a visão numa luz uniforme e sem forma, colocam um ruído branco constante nos ouvidos. Só isso. Só o vazio uniforme. E o que acontece com essa pessoa sã? Em questão de minutos, o cérebro dela, faminto por estímulo, começa a inventar. Ela começa a ver coisas que não estão lá. Formas, rostos, movimentos no canto do olho. Ela começa a ouvir vozes, passos, sussurros. Pessoas mentalmente perfeitas, em poucos minutos de vazio sensorial, começam a alucinar de forma vívida e aterrorizante. Agora eu quero que você imagine não minutos, mas dias, semanas, anos subjetivos de vazio absoluto no coma. Se um cérebro saudável entra em colapso alucinatório em 15 minutos de privação, o que resta de um cérebro traumatizado depois de uma eternidade lá dentro? As backrooms são o efeito Ganzfeld levado ao extremo terminal. São o que a mente humana produz quando você a tranca no nada e joga a chave fora.
as formas que se movem nos corredores, os sons que vêm de lugar nenhum, a sensação constante de que há alguma coisa logo atrás de você. Tudo isso é o cérebro em pânico preenchendo o silêncio com fantasmas. Só que no coma, esses fantasmas não vão embora quando você tira a venda, porque não há venda para tirar. O experimento nunca acaba. E tem mais uma camada nisso. Uma que os neurocientistas só entenderam recentemente. Existe no cérebro uma rede chamada rede de modo padrão. É a rede que fica ativa quando você não está fazendo nada, quando você está deitado com os olhos fechados, só pensando, divagando, sonhando acordado. É a rede que constrói o seu senso de eu, a sua narrativa interna, a voz dentro da sua cabeça. Normalmente, ela é controlada, equilibrada pelos estímulos do mundo real que chegam pelos sentidos. Mas quando você corta os sentidos, quando o mundo externo desaparece, essa rede fica sem freio. Ela dispara descontrolada. Ela começa a gerar mundos inteiros a partir do nada, sem nenhum contato com a realidade para corrigi-la. As backrooms são a rede de modo padrão do protagonista, rodando solta, sem freio, sem âncora, fabricando um universo inteiro a partir dos escombros da memória dele. É a sua própria voz interna se tornando o seu carcereiro. É o devagar da mente virando uma cela sem paredes visíveis. E o mais assustador é que essa rede, esse gerador de realidade interna, é a mesma coisa que faz você ser você. É onde mora o seu senso de identidade. Então, quando ela começa a se degradar, quando ela começa a errar, a repetir, a esquecer, não é só o cenário que desmorona, é o próprio protagonista. Ele está sendo apagado pela mesma máquina que o está mantendo consciente. Ele é prisioneiro e prisão ao mesmo tempo. O amarelo não é uma cor escolhida por acaso. O amarelo é a cor que o nervo óptico produz quando ele não recebe luz de verdade. Quando você fecha os olhos com força no escuro e vê aquelas manchas, aqueles fosfenos flutuando, muitos deles têm um tom amarelado, esverdeado, doentio. É o cérebro inventando luz porque não tem luz. As backrooms são banhadas nessa cor porque elas são feitas do escuro dos seus olhos fechados, transformado em teto. E o zumbido? Aquele zumbido constante das lâmpadas? Isso é o que a gente chama de zumbido, o tinnitus, o som fantasma que o cérebro cria quando o silêncio é tão total que se torna insuportável. Um paciente em coma profundo, num quarto silencioso, isolado de tudo, o cérebro dele preenche esse silêncio com um zumbido eterno. As luzes das backrooms não zumbem porque estão velhas, elas zumbem porque esse é o som do vazio dentro de um crânio que está apagando. É o último ruído da máquina antes dela desligar de vez. E o cheiro, aquele cheiro de carpete úmido, de mofo, de água parada. Sabe o que é isso? A olfação é o sentido mais primitivo que nós temos, o mais ligado à memória mais profunda. Quando o cérebro começa a desligar as funções superiores, quando ele perde a lógica, a linguagem, o raciocínio, as memórias olfativas antigas são das últimas a se apagar. E que cheiro é esse que o moribundo evoca? Um cheiro de abandono, um cheiro de porão. Um cheiro de lugar esquecido onde ninguém mora há muito tempo, porque é exatamente isso que a mente dele virou, um lugar abandonado, um corpo onde a consciência já não mora direito. As backrooms cheiram a mofo porque são a ruína de uma pessoa. São os escombros da alma de alguém, revestidos de papel de parede amarelo. É o quarto do pânico da mente humana. É a última cela onde a identidade do protagonista está sendo lentamente raspada, camada por camada, pela loucura pura do isolamento. E cada passo que ele dá naquele corredor é um passo mais fundo dentro do próprio esquecimento. Ele não está procurando a saída. Ele está se perdendo dentro de si mesmo. E não existe mapa para isso. E é aqui, nesse ponto, que eu preciso parar um segundo. Porque essa reflexão me sufoca toda vez. Se o pior labirinto do mundo não fica em outra dimensão, se ele fica dentro do nosso próprio crânio, então nenhum de nós está realmente seguro. A sua mente, essa mesma mente que está me ouvindo agora, é capaz de se tornar a sua prisão mais absoluta. E é justamente por isso que eu preciso agradecer, do fundo do peito, aos membros do canal Dominadamente. Vocês que apoiam essas análises sombrias, vocês que descem comigo até esses lugares que ninguém quer olhar de frente, vocês são a corda que me mantém ancorado enquanto eu exploro o abismo. De coração, obrigado. Sem vocês, essas viagens ao fundo da mente humana não existiriam. Vocês são a luz que fica acesa lá fora enquanto eu entro no escuro. E se você chegou até aqui, se você também sentiu o zumbido insuportável dessas luzes amarelas dentro da sua mente, não deixe a sua sanidade se perder nos corredores. Ancore a sua realidade aqui deixando o seu like, se inscreva no Dominadamente para não vagar sozinho no escuro. E me conta nos comentários se você já sentiu, mesmo que por um segundo, a sensação horrível de estar preso dentro da sua própria mente. Porque acredite, você não é o único. E nós vamos precisar ficar juntos para o que vem agora.
porque agora nós precisamos falar sobre elas. As entidades, os monstros, aquelas coisas que caçam nos corredores, feitas de fios, de cabelos, de bactérias gigantes, de carne torcida e sons impossíveis. O terror clássico das backrooms. E eu sei que você as vê como alienígenas, como demônios, como criaturas de outra dimensão que habitam aquele lugar. Mas eu preciso mudar completamente a sua percepção sobre o que essas coisas realmente são. Porque elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. Elas são humanas. Ou melhor, elas já foram humanas. Presta atenção nisso, porque é o pensamento mais perturbador que eu já construí para esse canal. Existe um conceito na psiquiatria e na filosofia da mente chamado morte do ego. É o momento em que a identidade de uma pessoa se dissolve completamente. Quando a memória se apaga, quando o nome desaparece, quando a história de vida some, quando tudo aquilo que fazia você ser você simplesmente deixa de existir. E o que sobra quando o ego morre? Sobra o organismo, sobra a carne, sobra o instinto puro, animal, primata, sem alma, sem consciência, sem passado. Sobra fome, sobra medo, sobra a vontade cega de perseguir movimento e som. As entidades das backrooms são exatamente isso. Elas são o que resta de outros pacientes. Outras consciências que caíram no mesmo labirinto, no mesmo coma, no mesmo vazio e que ficaram lá tempo demais. Tanto tempo que a mente delas se esgotou completamente. A identidade evaporou, a humanidade se apagou. E o que sobrou foi essa coisa. Esse amontoado de instinto sem nome, vagando pelos corredores da própria loucura, reduzido à mais crua e primitiva das existências. Pensa na crueldade dessa ideia. Aquela criatura que persegue o protagonista, aquele monstro de fios e dentes. Um dia foi uma pessoa, teve um nome, teve uma mãe, teve medos, sonhos, um trabalho, um amor. E então essa pessoa sofreu o mesmo trauma, caiu no mesmo coma, foi jogada no mesmo labirinto amarelo e ficou perdida ali por meses ou por anos na percepção distorcida daquele lugar onde o tempo não passa. Talvez por séculos subjetivos, até que a última gota de humanidade escorreu pelo ralo, até que ela esqueceu o próprio nome. E aí, ela virou aquilo. E é por isso que aquelas coisas parecem tão perdidas, tão erradas, tão feitas de pedaços. Porque elas são pedaços. São os restos de uma pessoa que a mente esqueceu como montar. São a prova viva do que o isolamento faz com a alma humana quando ele dura para sempre. E agora vem a parte que gela o sangue. O que significa de verdade ser pego por uma entidade? A ficção te faz acreditar que é a morte, que a criatura te alcança, te devora e acabou. Mas não, ser pego não é ser devorado. Ser pego significa se tornar uma delas. Significa que você ficou tempo demais, que você se cansou demais, que a sua identidade finalmente cedeu e que agora você também cruzou a linha da morte do ego. Aquele momento em que a criatura alcança o protagonista não é o momento em que ele morre. É o momento em que ele esquece quem é. É a última gota da sanidade dele escorrendo. É o instante em que ele para de ser uma pessoa perdida no labirinto e passa a ser mais uma parte do labirinto. Mais um monstro, mais um farol de instinto puro caçando os próximos que vão cair ali. É por isso que existem tantas entidades. Cada uma delas foi um dia alguém como o protagonista, gritando por socorro nos corredores. Cada monstro é um túmulo. Cada rugido é o eco de um nome que foi esquecido para sempre. E o protagonista, correndo daquelas coisas, está correndo do próprio futuro. Está fugindo daquilo que ele inevitavelmente vai se tornar se ficar ali tempo demais. Ele não está sendo caçado por monstros. Ele está sendo perseguido pelo que sobra de um ser humano depois que a mente o abandona por completo. E olha que detalhe perturbador a própria aparência delas revela. Porque essas entidades são feitas de fios, de cabelos, de bactérias, de coisas amontoadas e sem forma clara. Porque é assim que uma mente destruída lembra de um ser humano. Pensa numa pessoa com uma demência terminal, com um cérebro tão danificado que ela já não reconhece mais os próprios filhos. Quando ela olha para um rosto humano, ela não vê mais um rosto. Ela vê uma confusão, uma massa de traços que não se organizam mais em significado. O reconhecimento facial é uma das funções mais sofisticadas do cérebro e é uma das primeiras a se quebrar quando a mente colapsa. Então, dentro das backrooms, quando um cérebro em ruínas tenta representar outro ser humano perdido ali, ele não consegue mais montar um rosto. Ele não consegue mais montar um corpo humano coerente. Ele monta o que consegue. Fios, pelos, texturas, pedaços. Uma aproximação grotesca e falha da forma humana. Porque quem está imaginando essas criaturas já perdeu a capacidade de imaginar direito um ser humano. As entidades são horríveis não porque são monstruosas por natureza, mas porque são humanas vistas através dos olhos de uma mente que esqueceu o que é ser humano. Elas são o nosso reflexo num espelho quebrado pela loucura. E isso é infinitamente mais triste do
do que qualquer monstro alienígena poderia ser. E tem uma coisa ainda mais cruel escondida nesse conceito da morte do ego. Na psiquiatria, existem estados em que uma pessoa perde tanto de si mesma que ela continua se movendo, andando, reagindo, mas não há mais ninguém em casa. Os médicos chamam esses de estados vegetativos, de mutismo acinético, de síndromes onde o corpo funciona, mas a pessoa, o eu, o sujeito, simplesmente evaporou. É o corpo sem o dono. É a casa com as luzes acesas, mas ninguém morando dentro. As entidades das backrooms são isso, elevado ao pesadelo. São corpos oníricos ainda em movimento, mas completamente esvaziados de qualquer alma. E o protagonista, quando olha para elas, está olhando para o estado final da própria condição dele. Está vendo o destino escrito na parede. Aquilo ali é o que a espera de todos que caem no coma profundo e não voltam. Primeiro você é uma pessoa apavorada correndo pelos corredores, ainda lembrando o próprio nome, depois você começa a esquecer, depois você para de correr, depois você para de lembrar porque estava correndo. E um dia, sem nem perceber, você se torna uma das coisas que caçam. Você vira um monstro que apavora o próximo recém-chegado. É uma linha de montagem da morte da alma. E não tem como sair dela pela porta. Só tem como avançar, passo a passo, rumo ao esquecimento total. E é essa a maior tragédia, porque aquelas criaturas, no fundo mais profundo delas, ainda sentem alguma coisa, um resquício, uma sombra, uma fome que nem elas entendem. Elas caçam não porque são más, mas porque estão sozinhas de um jeito que nós, com nossas mentes ainda inteiras, jamais conseguiríamos compreender. Elas querem companhia da única forma que ainda conhecem. Elas querem arrastar mais alguém para dentro do esquecimento, para não estarem sós no vazio. É o abraço mais horrível que existe. O abraço de quem já perdeu tudo, oferecendo a você o mesmo destino. Vem, elas dizem, sem palavras, porque já esqueceram as palavras. Vem ficar comigo aqui no escuro. Vem esquecer também. E o horror é que, depois de tempo suficiente naquele lugar, uma parte de você quer aceitar. Só para o zumbido parar. Só para o amarelo sumir. Só para poder finalmente descansar do peso insuportável de tentar lembrar quem você era. Mas o protagonista ainda não desistiu. E aqui a gente chega no golpe mais cruel de toda essa história. A esperança, a saída, as portas. Em algum momento, ele encontra sinais de outra coisa. Rastros de uma corporação, a Azinc, portas que parecem levar a algum lugar. Fendas na parede amarela que parecem prometer o retorno ao mundo real. E o coração dele dispara. E o coração do público dispara junto. Porque finalmente parece que existe uma saída, que ele vai conseguir, que ele vai atravessar de volta e acordar. E é exatamente aí que eu preciso ser cruel com você. Porque não existe saída, nunca existiu. Aquela Azinc, aquela corporação misteriosa que parece explorar as backrooms, que parece ter mapeado aquele lugar, que parece estar estudando aquela dimensão, eles não estão explorando outro universo. Deixa eu te contar o que eles realmente são. A Azinc é a representação da própria medicina, da máquina hospitalar, dos médicos, dos aparelhos, dos protocolos que estão, no mundo real, cuidando do corpo em coma do protagonista. Toda vez que ele encontra um sinal da Azinc dentro do labirinto, é porque lá fora, na cama do hospital, alguém está mexendo no corpo dele, um médico ajustando um aparelho, uma enfermeira trocando um soro, uma máquina apitando, um estímulo externo penetrando na escuridão do coma e sendo interpretado pela mente aprisionada como uma presença, uma porta, uma pista, uma esperança. Pensem como isso é diabolicamente coerente. Todo mundo que já esteve em coma e voltou, todo mundo que ficou dias inconsciente numa cama de hospital, relata a mesma coisa quando desperta. Diz que ouvia coisas, que havia vozes ao longe, que sentia toques, presenças, luzes atravessando as pálpebras fechadas. O cérebro em coma não está totalmente desligado. Ele ainda capta fragmentos do mundo real, distorcidos, filtrados, transformados. E ele tece esses fragmentos dentro do sonho em que está preso. Uma enfermeira segurando a mão do paciente vira, no sonho, uma criatura te agarrando. O apito de um monitor vira o zumbido de uma lâmpada. A voz de um médico vira um sussurro vindo de trás de uma porta. E as intervenções médicas, as tentativas de trazer o corpo de volta à vida, essas viram as portas da Azinc, viram fendas de luz, viram a promessa de uma saída. A Azinc não é uma corporação sinistra explorando dimensões. A Azinc é o próprio hospital, o próprio esforço médico, penetrando na escuridão do coma e sendo interpretado por uma mente aterrorizada como um sistema misterioso que ora ajuda, ora ameaça. Porque para o paciente em coma, a medicina é exatamente isso. Uma força poderosa e invisível que mexe no corpo dele sem que ele entenda o porquê, que às vezes traz alívio e às vezes traz dor, que abre portas e às vezes as fecha para sempre. Aquele momento em que o protagonista acha que encontrou uma fenda de volta para uma realidade. Aquele instante de alívio, de luz no fim do túnel.
Não é a fuga. É o corpo dele reagindo a um estímulo médico externo. Talvez seja uma tentativa de ressuscitação. Talvez sejam as pás do desfibrilador tocando o peito dele. Talvez seja a voz de um familiar chamando-o no nome dele à beira da cama, implorando para ele voltar. E lá dentro, no labirinto, isso se manifesta como uma porta se abrindo, como uma luz diferente, como a promessa de que a realidade ainda está ao alcance. O cérebro sente o toque da vida lá fora e cria uma metáfora de esperança, mas é uma esperança envenenada, porque o corpo já está fraco demais, o dano já é profundo demais. E cada tentativa de resgate lá fora, cada choque, cada chamado, cada intervenção vai ficando mais fraca. As portas vão ficando mais raras, as luzes da SYNC vão se apagando uma a uma, porque lá fora os médicos estão desistindo, porque lá fora a linha no monitor está ficando cada vez mais reta, e então chega o fim, o verdadeiro fim, aquele momento em que muitos found footages das backrooms terminam. O protagonista, exausto, quebrado, perdido além de qualquer esperança, finalmente encontra o silêncio. As luzes se apagam, o zumbido cessa, o amarelo dá lugar ao preto absoluto. E o público interpreta isso como paz, como fuga, como se ele finalmente tivesse escapado das backrooms, atravessado para o outro lado, encontrado o descanso. Mas eu preciso te contar a verdade mais amarga de todas. Aquele silêncio não é a fuga, aquele escuro não é a liberdade. Aquele momento, quando tudo se apaga, é o momento em que a morte cerebral é decretada na vida real. É o instante em que a linha do monitor cardíaco fica completamente reta. É o som contínuo do aparelho, aquele apito longo e sem fim, que lá dentro se manifesta como o silêncio final. As luzes das backrooms se apagam porque a atividade cerebral cessou. O zumbido porque não há mais um cérebro para produzi-lo. E o protagonista não escapou para lugar nenhum. Ele foi apagado. E o mais terrível, o mais insuportável de tudo, é que aquele escuro final talvez não seja o fim da consciência dele. Talvez seja o começo de uma escuridão eterna. Porque se as backrooms eram a mente dele fabricando um cenário para não encarar o vazio, o que acontece quando nem isso resta mais? O que acontece quando o cérebro perde até a energia para criar o amarelo e o zumbido? Sobra apenas o escuro. Um escuro sem paredes, sem tempo, sem saída, sem nem sequer o consolo pobre de um corredor infinito. Ele fica preso ali, na escuridão absoluta da própria mente apagada. Sem corpo para acordar, sem sonho para habitar, apenas o nada, consciente do nada, para sempre. E é por isso que essa história me assombra de um jeito que nenhum monstro consegue, porque ela não fala de um lugar distante que a gente nunca vai visitar. Ela fala do que existe dentro de cada crânio humano. Ela fala do que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, com uma única batida de carro, um único coágulo, uma única veia que se rompe no lugar errado. As backrooms não são ficção científica. As backrooms são uma possibilidade médica. São o mapa de um coma. São a planta baixa da morte lenta de uma mente humana. E toda vez que você olha para aquele papel de parede amarelo, para aquelas luzes zumbindo, para aqueles corredores infinitos, você não está olhando para outra dimensão. Você está olhando para dentro. Para o lugar mais fundo e mais escuro que existe, o único labirinto do qual ninguém jamais encontrou a saída, o labirinto que você carrega agora mesmo, logo atrás dos seus olhos. Então, antes de eu apagar essas luzes, eu preciso te fazer um último pedido. Deixe o seu like se essa teoria alterou a sua percepção da realidade, se ela mudou a forma como você olha para a sua própria mente. E confirme a sua inscrição no canal antes que as luzes se apaguem de vez, porque no Dominadamente nós não fugimos do escuro. Nós entramos nele juntos, de mãos dadas, para que nenhum de nós precise enfrentar sozinho o zumbido do vazio. Fique, ancore-se aqui, porque enquanto você puder ouvir a minha voz, você ainda sabe quem você é. E enquanto você souber quem você é, o labirinto ainda não te pegou. Respire, você ainda está aqui. Por enquanto, você ainda está aqui.